Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para você se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, procedimento bem simples. Parte de baixo aqui desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo todo o conteúdo novo, parte de aprendizado e parte também de análise. E por falar na parte de aprendizado, o conteúdo existente você pode explorar ao máximo aqui dentro do canal. Indo aqui para a análise de hoje, eu vou falar aqui do Ibov. Depois do Ibovespa eu venho falando de mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, WIS 3, CVCB3, BID11, BPAN4, TSA4, LAME4, CSAN3 e NTCO3. Então, ativos que eu vou comentar nesta análise de fechamento. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha aqui. Agradeço demais sua valiosa audiência. E, logicamente, esse like, esse joinha, se estiver sendo útil para você de alguma forma, o conteúdo aqui do canal, na parte de aprendizado e também na parte de análise. Começando aqui pelo Ibovespa, dia de hoje apresentou aqui uma queda de 1,85%, alta de 1,85%, e mais uma vez freou a alta. Quando eu falo mais uma vez é porque sexta-feira aconteceu isso, eu não fiz análise de fechamento na sexta-feira. Então, novamente aqui hoje bate, mas não consegue ficar acima da zona de resistência, mas pelo menos já foi um dia bom de alta de 1,85%. Seguimos, mudou a tendência, Dalton? Não mudou a tendência ainda é de baixo, né? Só pegando aqui os principais movimentos, seria isso aqui, ó, pegando um micro movimento, um movimento mais curto, fosse um movimento mais amplo para mudar completamente a tendência, fazer algo assim, ou fazer algo nesse sentido, para mudar a tendência, pelo menos ficar indefinida no curto prazo, mas de maneira geral, o que eu vejo como uma relevância um pouco maior de um aspecto de força por partes compradores é o Ibov voltar para cima dessa faixa aqui de pontos, que começa aí nessa região que já está sendo testada, 116.640, até a máxima aqui dessa tentativa de subida na faixa 117.981, que eu já comentei no radar da semana, 118 mil pontos arredondando. Então, do 117.640 a 118 mil pontos é a zona de desafio principal do Ibovespa. O que pode acontecer? Está aqui subindo de maneira fraca, bate ali na média, gera topo descendente e continua a sua tendência de baixa. Sinal positivo que eu falo dos 118 mil pontos é gerar um sinal de fundo num semanal, ou seja, depois dessa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximas descendentes, quebrar essa sequência dando uma sinalização de começar a ter um movimento de subida no gráfico semanal. Isso reforça, por isso que eu estou falando que essa região, na minha opinião, é um ponto importante para o índice Bovespa. Então, por enquanto, tendência de baixa, apesar da alta, o cenário, o viés ainda de baixa, de curto prazo. Seguindo aqui para os futuros mini índice, no dia de hoje apresentando aqui uma alta de 2%, dentro também de um movimento de subida no gráfico diário, sem conseguir superar a máxima do pregão anterior, abaixo da média, e aqui com a resistência bem definida no G60, que é o gráfico de 60 minutos. Então está claro aqui, pelo menos para mim, que abertura para cima no pregão dessa terça-feira, vai ficar muito mais para buscar a operação de compra preferencialmente acima dessa região aqui, ó, dessa região bem testada. Ou seja, um fundo ascendente, um pivô de alta, ou seja, uma sinalização de alta que você costuma executar para compra, acima do 117.240 seria mais interessante na minha opinião. Então, sinalização de alta aqui acima desse nível de preço, 117.240, aqui 117.270, enfim, 240, acima de 240, abriu subindo, fundo ascendente, o pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, compra de day trade. Por outro lado, abriu caindo, continuou aqui o movimento de máximas descendentes, foco em venda. Venda de day trade, por meio, isso aqui é o gráfico de 10 minutos, por meio de, no gráfico de 10 ou 5 minutos, topo descendente abaixo desses dois fundos. Então teria que abrir caindo e passar a gerar sinal de baixo, de topo descendente ou de pivô de baixa para baixo de 116.635. Seria o mais interessante, na minha opinião, para buscar a operação de venda. Então, nesse miolo aqui não faria nada. E lógico que se abrir caindo aqui, eu vou jogar aqui no gráfico de 60 minutos. Se abrir caindo, vem aqui embaixo, bate ali na média, depois gera um sinal de alta, fundo,
no gráfico de 60 minutos, dá para se buscar a operação de compra novamente, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, até mesmo antes desse patamar dos 240, 117, 240. No mini dólar, o pregão de hoje foi um pregão aí, está sendo um pregão de baixa, 0,65%, para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Gráfico de 60 minutos, dá para perceber que está terminando o dia gerando o quê? Um topo descendente. A tendência está indefinida, aqui, ó, um fundo ascendente e um topo descendente. Então temos aí algo semelhante a um triângulo simétrico mais amplo, pelo menos a base desse triângulo simétrico aqui mais amplo. O fato é, tá dentro de um movimento de baixa, no G60, dentro para baixo das médias? Sim, ou seja, abriu caindo, fica focando em compra de topo descendente ou de pivô de alta, ou seja, abriu caindo, gerou topo descendente para baixo da média móvel exponencial 3 períodos ou pivô de baixo, foco em venda de day trade. Tá? Se vem mais ainda para baixo e passa a gerar sinalizações de baixa para baixo ainda da região de fundos anteriores aqui, fica mais interessante ainda para venda de day trade. E para compra, se voltar para cima desse nível aqui, ó, pelo menos. Abriu subindo, fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos para cima dos 247, pivô de alta, aí dá para buscar a operação de compra tentando pegar um movimento que vai pelo menos aqui para essa região de resistência, que eu vejo com mais significado na faixa dos 268. Tem em 260,5, mas mais importante em 268. Tá? Seguindo aqui para as ações, PTR4 no pregão de hoje, alta forte de 3,5%, volta para aquela região ali dos 26,25 a 26,40, enfim, se esse ativo vier para vir em cima de 26,25 a 26,60 e passar a gerar sinalizações de alta, beleza, interessado em compra de swing trade. Enquanto isso não acontecer, ainda ficaria atento na questão de se esse movimento aqui de subida começar a engasgar, vamos dizer assim, na subida, perder força e gerar algum sinal de baixa em cima dessa região de fundos anteriores e inclusive topo aqui também, esse também, aí o interesse maior seria abrir a operação na ponta vendedora. Por enquanto ainda não, mas ficaria atento para essa operação na ponta vendedora. Para quem está comprado no swing trade, dá para ficar atento no primeiro ponto. Vou trazer o stop daqui para cá, para baixo da mínima do pregão de hoje, lá nos 25,63, e ir subindo a cada nova mínima ascendente. É uma das alternativas de condução de um stop para quem está comprado no swing trade em PETR4. A Vale 3 neste pregão apresentou uma estabilidade, menos 0,05%, segue dentro de um movimento de subida. Essa aqui é queda, sinalizou o movimento de subida, enquanto não perder essa mínima aqui, o sinal é de correção. É subida ou correção, basicamente, que pode ser um movimento de subida ou um movimento lateral do preço. Nesse momento está se desenhando um movimento mais lateral. Fraqueza para subir. Então segue com seu viés de baixa, mesmo que a gente tenha a superação da máxima pregão de hoje, aumenta a chance de ter algo para cima buscando a média? Aumenta. Mas não seria algo que me levaria a abrir uma compra nesse papel. Por enquanto de fora, só olho um pouco mais para compra, para cima da média móvel exponencial 13 períodos e olhando nesses desafios que ela tem aqui de resistência no 96,20, seguido de média, 97,58 e depois os 98,68, 98,61 zona de resistência para esse papel. Próxima ação para falar aqui, que eu separei para falar, o WIS3. Alta boa, alta de 7,38%. A tendência qual é da WIS3 por enquanto, tecnicamente falando? É uma tendência de baixa. Vou pegar aqui resumidamente, eu tenho dois movimentos aqui, mas eu vou passar direto. É algo nesse sentido que nós temos aqui, tendência de baixa. Só que o movimento que está aqui vindo, está vindo de maneira mais forte, até reverter um candle grande ali de queda que terminou com fechamento positivo, mas era um candle de baixa, né? Que é um candle preto. Então, fechamento levemente acima do fechamento anterior, abriu com gap de alta hoje e já fechou acima da média. Beleza? É um indício de enfraquecimento da tendência de baixa, superação da máxima da semana passada. Algo positivo, mas não me levaria a abrir uma compra no papel. Se eu estivesse comprado, eu jogaria o stop para baixo da mínima do pregão de hoje em 12,99, se essa compra logicamente fosse de curto prazo. Desafio que ela tem pela frente, que é a chance maior de ser testado e fechado esse gap de baixa. Resistência de 13,98 a 14,06. Aí depois disso, resistência vai ser em R$ 14,30, seguido de R$ 14,90. Então, essa região, essa outra região mais testada, que eu falei na faixa dos 14,30, e esse outro ponto. São os desafios para esse papel. Quanto maior for indo para cima dos desafios, maior a chance de reverter essa tendência e maior a chance de buscar uma operação de compra nesse ativo
através de um fundo ascendente ou de um pivô de alta aí nos próximos pregões. Mas por enquanto não abriria já compra de imediato. CVCB3 também alta forte de 9,3%. A ação veio aqui no movimento de correção toda essa subida, tentou gerar um sinal de alta, não foi longe, gerou um stop para quem abriu compra, gera mais outra sinalização de subida. Encaixa a compra para mim dentro da forma que eu costumo trabalhar? Não encaixa. Isso significa dizer que o papel não vai subir? Não significa, apenas que não encaixa a compra, por mais que eu tenha subido aqui 9,3%. O que vai me chamar mais atenção para buscar uma compra nesse papel é ela, depois desse movimento de subida, passar a ou gerar uma lateralização para compra de pivô de alta ou gerar fundo ascendente já acima de algum nível de suporte, como por exemplo as médias. A média móvel de 13 períodos vindo para cima da média móvel de maior periodicidade, passando o preço bater nela e gerar sinal de alta, ou se aproximar dela e gerar sinal de alta. Isso seria o que mais me chamaria atenção, ou que não é chamar atenção, é a questão de mais encaixaria dentro da metodologia para abrir realmente uma compra, ou recomendar uma compra dentro do aplicativo DV Invest, que está aqui do meu lado, que você pode baixar, testar gratuitamente, usufruir de todas as carteiras que tem disponíveis lá dentro do aplicativo e as recomendações que a gente vai passando. Seguindo aqui para BID11, só para lembrar, em CVCB3 a tendência está indefinida no curto prazo e ela se torna uma tendência de alta se essa ação superar essa máxima aqui, ou seja, se ela superar os R$ 23,85. BID11, papel que fechou também bem o pregão, com alta de 6,34%, volatilidade maior nesse momento, mas por enquanto ainda com um viés mais indefinido, uma tendência indefinida, que eu dizer assim, tendência indefinida. Olhando até aqui, ó, veio pivô de alta, tinha uma tendência de alta, anulou a tendência de alta, perdeu aqui o fundo anterior. Agora está gerando um movimento de subida. Se também não ganhar muita força e gerar sinal de baixa, está mais para buscar uma operação na ponta vendedora. Na minha opinião, mais para buscar a operação na ponta vendedora. E aí, para se buscar alguma operação de compra nesse papel, é algo que eu acabei de falar na CVCB3. Tem que vir para cima de algum nível um pouco mais importante de preço, como por exemplo os R$ 70. Olhando aqui, é no nível que deu uma parada aqui para trás, era esse nível aqui também. Aqui virou resistência para esse topo aqui, ó, que bateu e veio aqui para baixo, e tenta se sustentar acima, só fica pouco tempo e já volta para baixo, testa aqui de novo como resistência. Enfim, eu fico mais interessado em compra nesse papel acima, de planejar compra, mais para cima ali da região dos R$ 70. Mais acima desse patamar seria o melhor. Pelo menos ali para cima da média de 13 do gráfico semanal, mas ainda é ativo que eu vou ficar de olho aí nos próximos pregões. Se eu tivesse comprado, mais uma vez, um candle, 2 candles, 3 candles, stop ficaria abaixo da mínima desse pregão aqui e iria subindo a cada nova mínima ascendente. Depois disso, eu vou falar de... Depois de BID11, eu vou falar de BPAN4, que também subiu bem, 9,45%, mas não mudou muita coisa no gráfico. Eu não sei se é aquela questão de fez um grande candle de baixa, mas não foi muito longe, já está voltando aqui para cima. Mas a tendência continua sendo a tendência de baixa. Aqui nesse caso, a tendência de baixa. Para mudar essa tendência e trazer uma possibilidade de abrir compra, pivô de alta ou fundo ascendente no mínimo acima da região desses fundos anteriores, por volta do número redondo aqui dos R$ 18. Acima dos R$ 18, mais interesse por compra. E se tivesse comprado, aguardaria pelo menos mais 2 pregões para fazer alguma mudança do stop da baixa, que ficaria abaixo da mínima de todo o movimento de queda, que seria lá nos 15,69, para colocar aqui um pouco mais acima, devido à tendência de baixa. ITSA4, ação que está dentro de um processo de recuperação depois de caiu, subiu, caiu novamente, está tentando subir. Então, dentro do que ela está tentando subir abaixo das médias. Perdeu força aqui. O ideal é que tivesse um candle menor do que esse aqui para fazer uma venda de perda de mínima. Ou seja, se perdeu a mínima desse candle, seria uma possibilidade de fazer venda. Só que já estaria em cima da zona de suporte, né? Esse é o ponto negativo dessa venda. Se vender aqui, o suporte já vai estar aqui. A zona de suporte, a região de suporte, um lugar onde tende a entrar pressão compradora. Então, relação risco-retorno desfavorável. Quanto mais para cima for aqui o ponto da entrada de vender uma perda de mínima ascendente, mais interessante seria para buscar essa venda a favor de um viés mais negativo nesse momento em cima de TSA4. Abro a operação de compra no papel? Não. Dentro desse cenário aqui, não. De que forma abriria depois que tiver algum movimento forte para cima das médias e passar a gerar fundo ascendente no mínimo, acima da média móvel exponencial de 3 períodos.
Lame 4, pregão de hoje, boa alta, 7,27%. A ação, lembrando só que BID11 que eu comentei foi um ativo que foi solicitado aqui, foi votado, né, aqui no meu perfil no Instagram, @devinvest. Então se você não segue ainda, segue lá meu perfil no Instagram. Lame 4, dentro de se olharmos para o semanal, fez aqui, ó, todo esse movimento de queda de basicamente ali 10 semanas, 9 para 10 semanas. E aí dessas 10 semanas de movimento de baixa, contabilizando esse candle aqui como a primeira semana para baixo, 10 semanas, na 11ª começou um processo de recuperação. Então 1, 2, 3, 4, processo de recuperação. Essa recuperação pode ser assim, lateral, como foi bastante tempo aqui assim, ó, ficou mais lateral, depois ganhou um pouquinho de força e queda. Então, da forma como está começando, continua ainda com viés de fazer, com a expectativa de poder fazer isso aqui, ó, vai um pouco mais para cima, pode até testar a média aí, aumentando a chance de queda. Mas por enquanto, com esse sinal de alta, aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Se fosse arriscar mais, se fosse gerar aqui um sinal, uma entrada sendo um pouquinho mais agressiva aqui para compra, na expectativa que ela possa buscar uma região de média perto dos 9,80, seria aqui na superação da máxima desse candle, com stop abaixo da mínima dele, tentando pegar algo para cima. A outra forma, um pouco mais cautelosa, seria acontecer o quê? O movimento vem para cima da região de resistência ali e passa a gerar sinal de alta, preferencialmente de fundo ascendente para cima, no mínimo, dos R$ 6,15. Essas seriam as duas formas de se buscar alguma entrada, sendo um pouquinho mais agressivo na Lame 4. Quando eu falo um pouquinho mais agressivo, porque o cenário de prazo maior como semanal e mensal ainda não gera uma expectativa tão forte para cima no papel. CSAN3, essa aqui já está superando ali as resistências de uma lateralização, a coisa ganhando força aqui para cima, superando a máxima da semana anterior, depois de estar em cima de uma zona de suporte, ter gerado sinais de enfraquecimento da queda, superou a máxima do candle anterior, está gerando aqui um movimento, o início de um movimento de subida, tem a média móvel exponencial 3 períodos aqui como desafio e logo uma região ali também em torno dos 23,18 a 23,28, zona de desafio para o papel. Entraria comprando aqui? Não, se tivesse comprado, stop aqui abaixo, não deveria mais voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, na minha opinião. E para abrir alguma compra, só se for pivô de alta, ou seja, está entre as médias, se ficou aqui entre as médias, gerou pivô de alta, beleza, compra. Subiu mais e passou a gerar sinalização de fundo ascendente já para cima da média móvel 13 períodos e ela indo mais para cima ali da média móvel de maior periodicidade, que é acima dessa região aqui, perto dos 23,50, beleza. Compra de swing trade em CSAN3. E por último, NTCO3, que por enquanto está bem fraca, a tendência continua sendo a tendência de baixa e está bem fraca a subida. Perda de mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de queda, sim, de ter um movimento de baixa, sim. Venda aqui nesse ponto vai cair na mesma situação de Lame 4, né, que seria uma Lame 4 que eu mencionei, deixa eu ver se foi Lame 4 mesmo. Não, foi Lame 4 não, foi TCA4, que vai ser aquele candle grande, muito em cima da zona de suporte. É o caso aqui da NTCO3, que se fizer a venda, eu estou muito em cima da zona de suporte, apesar de ter a chance de fazer maior, de fazer algo nesse sentido. E para compra, o que levaria a compra nessa ação aqui? Eu compraria? Não. Compraria se gerar aí pivô de alta, depois que voltar para cima dessa região aqui de desafio, de resistência, na faixa dos R$ 51,60. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Agradeço demais, um grande abraço e até o próximo pregão.